Em sintonia com a saúde. Um programa de comunicação, educação e informação sobre saúde através da Web Rádio Agir, a sua rádio jovem na internet. Uma iniciativa do Laboratório de Práticas Coletivas LAPRAX, com a Pró-Reitoria de Extensão da UES, PROEX. Acesse www.agir.com.br e participe! Nosso debate Hanseníase e Direitos Humanos e com nossa convidada, a doutora Olga Alencar, enfermeira e mestranda de Saúde Pública da Universidade Federal do Ceará. A pergunta âncora novamente: como se pega hanseníase? Participem com a gente diretamente pelo MSN juventude@agir.com.br ou pelo nosso mural de recados através do site www.agirconj.com.br. Retornando às nossas perguntas. Quais os serviços, doutora, que estão disponíveis para a prevenção e para o controle da hanseníase? A hanseníase, o tratamento dela é feito exclusivamente no setor público. Todos os serviços de saúde, eles têm capacidade para atender. Hoje, no Brasil, aproximadamente 15 mil unidades básicas de saúde da família fazem o tratamento. Isso ainda é pouco, que representa mais ou menos 38% das unidades básicas do Brasil. Mas é uma atribuição da atenção básica, que é a porta de entrada para esses casos de hanseníase. Então, são serviços de saúde, e aí a pessoa tem que ver como é que está organizado o seu município. Quando é um município muito pequenininho, normalmente tem só um centro de saúde de referência, então vai ser centro de saúde, Mas a gente se a gente for falar um pouco do Ceará, vou puxar um pouquinho para o Ceará. Hoje no Ceará está descentralizado a hanseníase, assim como na maioria dos outros estados, está descentralizado para todos os municípios e para as unidades básicas. A gente tem um centro de referência no estado, que é um centro de referência nacional, que é o Dona Libânia. Ele quem é a referência nossa do estado para aqueles casos de difícil diagnóstico, aqueles casos que precisam de um acompanhamento de outros profissionais que não têm na atenção básica. Mas assim, a proposta tanto do Ministério da Saúde como a própria proposta do SUS é que o atendimento à pessoa com hanseníase seja feito mais próximo de sua casa, nas unidades básicas de saúde. Então a gente está no Brasil todo com quase 15 mil unidades com o programa implantado. E o internauta Emanuel, daqui de Fortaleza mesmo, quer saber sobre o pano branco e a hanseníase. Se há alguma diferença, alguma semelhança, a mesma coisa. Emanuel, veja bem, o pano branco é uma doença de pele que a pessoa pode confundir com hanseníase, a pessoa usuária, O que vai determinar, como eu falei no início, um dos sinais da hanseníase é a mancha branca. Então, o pano branco é uma mancha branca. Só que o pano branco tem algumas características, assim como a mancha da hanseníase. O pano branco, normalmente, ele coça, ele descama a pele, fica como se fosse um monte de pelinho. E a característica principal da mancha branca da hanseníase é a perda da sensibilidade. Então, se você tem ou conhece alguém que tem uma mancha branca, que a pessoa diz, isso pode ser pano branco. A gente que é usuário, a gente não pode dizer. O que tem que fazer é procurar um serviço de saúde. O serviço de saúde vai fazer o diagnóstico diferencial, ou seja, saber se é um pano branco ou saber se é hanseníase. Para isso, existe aquele exame que eu falei, que é o exame da pele. A gente vai testar a sensibilidade da área que está branca. A gente testa a sensibilidade de que forma? A hanseníase, a gente perde a sensibilidade térmica, ou seja, ao calor e ao frio, a gente não sente. Por isso que as pessoas se queimam com facilidade e às vezes nem percebe, A gente perde a sensibilidade ao toque e a área pode ficar dormente. Então, se você tem essa mancha ou alguém tem essa mancha, como eu descrevi, vai procurar o serviço de saúde e vai fazer o teste de sensibilidade. Então, a diferença básica, não só do pano branco, mas outras manchas brancas na pele, tem uma mancha que é super comum, que é a tínia, que as pessoas dizem, é aquela mancha de verme, que está
está no imaginário popular que é relacionado à verminose, tá? Então, o que diferencia é a questão da perda da sensibilidade, tá? Então é a única forma, e aí, mas atenção, tá? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente dá essa informação, porque as pessoas começam a se testar em casa, né? Pegam uma agulha, vai se curar, pegam uma coisa quente, vai se queimar. Não é assim. Tem uma técnica para fazer o teste de sensibilidade. Então, o profissional de saúde, o médico, o enfermeiro da unidade próxima à sua casa é que vai fazer esse teste. O que a pessoa tem que ficar prestando atenção, né? Por isso que eu digo assim, que o melhor amigo, e a gente estava discutindo isso numa peça de teatro que foi feita essa semana aqui em Fortaleza pelos agentes comunitários de saúde. Que o melhor amigo para a gente descobrir rancenias cedo é o espelho, né? É se olhar, é a gente se olhar, né? E se cuidar e estar sempre atento para as diferenças que a gente encontra no nosso corpo. Então, ok, doutora. Vamos chamar o intervalo musical com Bon Jovi, Summertime.